Olá, meu nome é Adriana Buzelin e esse é o podcast Dois Mundos. É uma virada de chave, um antes e um depois. Aquela escolha de vida que de repente acontece quando a gente nasce. Talvez não durante a vida da gente, que vira um processo, um acaso, talvez até um destino. E não tem como não agradecer esses parceiros. Solar Big Painel, Alessandra Duarte Fotografia e também o After Podcast. É um prazer ter vocês aqui. Se você quiser também estar conosco, é só mandar uma mensagem pra gente. E nossa parceria com Due Beats. É só entrar em contato nesse telefone aqui. E a gente vai estar junto, fazendo música e gravando sempre. Obrigada. E hoje, no segundo episódio, meu convidado é Kenji Takahashi. Um cara que simplesmente teve muitas vidas e muitas viradas. E que eu admiro muito, pelo coração e pelo profissional e ser humano que ele é. Que bom te ver, Kenji. Eu te amo. Eu também, amigo, já comecei emocionado, você acredita? Tudo bem. Você falando é muito massa. Kenji, que bom estar aqui com você, porque é tão bom a gente sempre esteve junto, né? Sim. Em tudo. Sim. A gente sempre esteve junto, desde a época da pandemia, que foi quando a gente se encontrou, e que teve esse processo, né, de vida, que a gente começou a falar de uma pandemia. Você lembra como que foi que a gente conheceu? Eu sei exatamente o momento, eu conto isso sempre em todos os lugares. Eu estava dando aula online, aberto para todo mundo, e a gente não trabalhava com dois grupos diferentes. Eu sempre dei a aula, eu estava ensinando os professores a dar aula online, e praticamente obrigava eles a entrarem online para eles aprenderem a dar online, porque a gente precisava ter o recurso, receita, enfim. Sim. Aí eu sempre ficava fechado na câmera e eles davam aula em cima para os alunos. Aí um dia você falou assim, mas eu tô na cadeira. Foi. Aí eu abri a minha parte, na mesma hora, afastei da câmera, fiquei lá atrás com a cadeira e falei, quem está sentado na cadeira, faz comigo aqui, quem está em pé, faz com fulano. Foi exatamente assim. Foi. Aí você tava, sou Adriana, irmã do Márcio, tá. Foi assim que a gente começou a conectar, a falar. Foi exatamente assim. Foi. A partir daí você ficou na minha aula, sempre. E aí você abriu um outro leque, né? E a aula ficou dois mundos. Foi. Ficou aula para quem está em pé e aula para quem está na cadeira. E eu lembro que também depois disso apareceram, né? Outras pessoas que estavam na cadeira, que tiveram problema no joelho. Pessoas. Não, e pessoas também, com outras pessoas com deficiência, entraram para a aula, vários. E você puxou um monte de gente. Até o dia que a gente foi, né, a gente foi perdendo as pessoas, não perdendo, desculpa, gente, ninguém perdeu ninguém. As pessoas foram saindo por outros projetos, né? Aí eu falei, gente, tem alguém na cadeira? E não tinha ninguém na cadeira, a gente pegou e voltou só, uma câmera só, entendeu? Mas foi assim, mas foi muito tempo. Isso foi na pandemia. Nós ficamos 2 anos treinando junto. Foi. E sempre era a aula, quem tá na cadeira e quem não tá na cadeira. E era maravilhoso. O Super Core Home. Super Core Home, que tem até hoje, é um projeto de aula online. E como é que acessa Depois nós esse vamos Super pros palcos, Core né, Home? amiga? Menino do céu. Ô, Kenji, simplesmente tô eu lá, quietinha na minha casa. Foi. Aí você me liga, amado, e fala comigo assim, Dri, vamos por mudança de hábito, não é? Isso. Da Unimed. Aí lá vou eu pro palco. Você vai subir no palco fazer comigo. Não sei quantos polichinelo. Foi, exatamente. Colocar 1,5 metros de língua pra fora. Todo mundo fala que foi um dos eventos mais legais, assim, em relação à questão de inserção, né, e tudo mais. Foi maravilhoso. Você estava nervosa, no final da aula você estava lá, linda, maravilhosa no palco. Foi delicioso. Foi. E foi uma diversidade, né? Completamente. Eu quis colocar no palco os meus alunos de verdade. Você lembra disso? Eu falei, Adriana, mas eu vou no palco. Falei, você vai no palco, você é minha aluna. Por que não? Né? Então, e tinha um senhor, não tinha? Tinha um senhor, uma senhora e tinha uma pessoa, depois uma pessoa mais nova. Então eu quis fazer essa variedade de pessoas que fazem aula comigo online, que são os meus alunos, que são essa variedade de pessoas. Verdade. Gente, ele não para, viu? Ele puxa pra valer. É assim, é rápido o negócio, sabe? Vocês têm que ver o Super Core Home, é maravilhoso. Pode ver. Eu não vi, você acredita? Meu Deus do céu, olha eu. Lindo. Obrigado pelo lindo, gente. É lindo demais, nossa Senhorzinho. Senhorzinho, né? Sei, quem dera. E a gente vai, quer ver? A gente fica empolgado, né, amiga? Mas né? Ainda vai te ver. É. E nós dois somos uma por recíproca emoção. verdadeira, Aí podemos? E aí, me conta um pouquinho sobre esse projeto do Supercore 25. Do 25 do Home. O 25 está dentro do Home, né? Pois é, porque, olha, o Supercore... Quando a gente
eu queria saber, assim, quando foi a sua virada de chave? Ah, isso é importante. É. Foram várias viradas, né? Várias viradas. Mas a virada principal foi quando eu coloquei a prótese de quadril. Na verdade, tem uma virada muito antiga na minha vida, quando eu larguei tudo e fui pro Japão morar 5 anos. Sim. Tem isso. Eu larguei faculdade, larguei tudo e fui morar no Japão 5 anos. Aí e a gente foi fazer subemprego total. Porque a gente estava sem dinheiro, meu pai tinha falido, aquela confusão toda, eu larguei tudo. Fui pro Japão, aquela malinha que compra aqui na Paraná, que era de couro com 3 calças e 2 camisetas. É mesmo? Só e uma isso? muda de chuchu que um primeiro pediu, você imagina a situação. Mas tudo bem. Aí, fiquei 5 anos lá, a primeira virada foi essa. Quando eu voltei para cá em 95, já voltei de novo já trabalhando, né? E depois foi passando o tempo, eu dando aula, não sei o que, tá? Aí isso depois de muitos anos, a prótese apareceu a primeira vez em 2000, que tive a primeira indicação, né? Depois eu joguei para frente, comecei a treinar muito mobilidade. Aí já criei o Supercore Metodologia, Supercore Brasil. E aí, em 2018, eu estava sentindo muita dor, não conseguia trabalhar, e aí não tinha como fugir da prótese. Mas você já estava como atleta e teve um antes, né? Teve um antes da prótese. Antes da prótese, que foi quando você foi para o Japão. É uma vida gigante. Aí voltei para BH e comecei a trabalhar com dança de rua. Em 95. Legal, gente. Eu já cheguei trabalhando, porque eu acho que um grande mal das pessoas que vêm de fora e depois quer voltar, é porque elas chegam e ficam paradas. Elas não começam a movimentar. Se você não movimentar, você acaba querendo voltar para fora de novo. Entendi. Eu cheguei, já fui trabalhar, eu não sabia dançar, fiz um teste para dança de rua numa academia aqui em BH, e enfiei a cara e o cara me escolheu e comecei a aprender a dançar. E você faz essas danças até hoje? Hoje eu no faço. Seu Instagram. Mas na época eu ficava treinando em casa, minha mãe morria de rir. Aí eu falava, meu filho, o que é isso? Eu falei, mãe, eu preciso aprender a dançar, porque eu vou dar aula de dança de rua. E a dança de rua é aquela coisa mais solta, é o famoso charme. Hoje o pessoal chama de charme. É uma delícia, né? Nossa, que é uma coisa mais da ginga, né? Aí sempre no ritmo, então foi isso. Aí eu entrei na academia dando aula com dança de rua. Depois comecei a entrar em outras ginásticas. E depois eu comecei a questionar as ginásticas. É claro, porque, né? Como sempre, né? Sempre falei, essa questionador. ginástica tá esquisita. Tá travando muito o povo, não sei o que, tá muito robotizada. Aí comecei a pensar no movimento humano livre sem aparelho. Aí que surgiu o Supercore, a metodologia. Foi assim. Que legal, entendi. E que foi é sem os acessórios. Sem os aparelhos. Sabe por quê? Porque em 99 eu fui proibido de dar personal na sala de musculação. Por quê? Porque quem não era da área da musculação não poderia dar personal. E em 99 que surgiu o advento personal trainer no Brasil. Aí eu fui proibido. Eu falei, já que eu sou proibido, então eu posso dar personal na sala livre? Aí o cara falou, pode. Aí na sala livre eu comecei a trabalhar os movimentos livres, sem aparelhos. Excelente. E aí foi surgindo na minha mente o Supercore. Como que eu posso trabalhar o corpo humano livre sem depender de aparelhos de musculação? Aí nasceu o Supercore e em 2004 foi a primeira abordagem como técnica e com metodologia. Que legal isso. E aí, a partir de 2004, eu fui indo para outros lugares, fui para o interior de Minas. Né? Muito e eu fazia um programa na televisão que era Dicas de Ginástica, Bianca Lage. É mesmo? Não, olha, isso ninguém sabe, não é possível. Durante 7 anos. E isso me ajudou muito na minha profissão, porque era programa local, mineiro. Então, isso me ajudou muito, porque as pessoas conheciam as minhas dicas de ginástica através desse programa da Bianca Lage, que chamava Tudo de Bom. Oh, que legal. Então, isso me deu uma projeção. E eu fazia sem ganhar nada, dinheiro que eu tô falando. Sim. Mas eu ia para poder ser visto e ser conhecido, sempre. Eu parava qualquer coisa para fazer isso. Entendeu? Isso é importante acreditar nesse processo. Você sempre acreditou no seu processo, né? Aí o Supercore foi crescendo. Depois, quando eu vi, eu estava viajando pro Brasil todo dando curso para professores. E aí, depois disso tudo, veio a pandemia. Mas antes, me conta uma coisa, pra gente voltar. Oi. Quando você larga tudo e vai pro Japão. Então, essa foto maravilhosa. Essa foto já é no Japão. Quando eu larguei tudo, isso aí já é 1991, 90. Então a gente foi direto para essa fábrica aí. A princípio eu fui sozinho para esse lugar. Eu não sabia falar japonês, nem inglês, sabia nada. Nossa! Eu fui por extrema necessidade mesmo. Coragem. Meu tio falou assim, olha gente, a melhor solução para vocês agora é ir pro Japão. Que foi o tal do efeito Dekaseki, né? Porque eles estavam chamando filhos de japoneses e netos para trabalhar no Japão, porque estava sem mão de obra. Eu lembro disso. E o meu tio era diretor da Toshiba e falou, a gente vai. Só que a gente achou que ia trabalhar na Toshiba, né? Só que a gente foi... Nós vamos trabalhar nesse lugar. E não vai achando que eu dirigi o caminhão, não. A gente construía essa caçamba do caminhão que tá ali, ó. Então a gente passava o dia soldando. Meu Deus! E tem uma história super legal, mas ao mesmo triste, e ao mesmo tempo hoje é engraçado,
que todos os japoneses da fábrica soldavam de máscara. E aí eu não entendia nada daquilo. E a gente sem máscara, os brasileiros. Aí eu falei, um dia eu perguntei isso, por que vocês estão de máscara e a gente não? Ah, porque essa solda aqui é letal. Eu falei, então nós podemos morrer aqui, vocês não. E aí, vocês não pediram máscara? Eu falei, como que eu pedi? Não sei falar japonês? Como é que você ia saber também que era letal? Exatamente. Aquela tal da solda MIG, que saiu gás, né, com um fiozinho. Enfim. Aí, por fim, eu falei com um cara que era nosso tutor. Eu falei, olha, precisa de máscara, nós vamos morrer aqui. Já estamos 3 meses tirando esse negócio. Já é engraçado, mas é péssimo, porque péssimo, é uma falta de cuidado falta de cuidado. Então, assim, a gente realmente passou uns perrengão. Assim, essa foto é muito legal, porque foi quando todos os meus irmãos foram para lá. Eu fiquei sozinho durante uns 2 meses na fábrica. Eles ficaram 1 mês nessa fábrica só, porque era muito ruim. Sim. Muito ruim, muito ruim. Imagina. Mas estava lá por necessidade. Por fim, a gente conseguiu sair daí para um lugar muito legal, uma fábrica da Hitachi. Que acho que nem tem mais no Brasil a Hitachi, né? Acho que não. A gente foi para Hitachi, trabalhava num lugar super limpo, super legal. E foi assim, era aí perrengue fiquei mesmo, 5 anos lá. E a mãe falou, você não vai voltar? Eu falei, mãe, eu só vou voltar para ficar. Eu não vou voltar para passear no Brasil. O Brasil é minha casa, eu vou voltar para ficar. E quando você voltou? Quando eu voltei, fiquei. Ficou, mas você tinha um objetivo lá Era no comprar Japão, uma casa né? pra minha mãe. Eu falei, quando eu comprar a casa, eu vazo desse lugar. Eu acordava todo dia, Adriana, abria o olho e falava, não, tô no Japão. E eu queria acordar no Brasil. Mas eu falei, enquanto eu não comprar a casa pra minha mãe, eu não vou sossegar. É. Aí eu comprei a casa que eu tô morando com ela. Eu tô morando com a minha mãe tem 3 semanas hoje. Que coisa linda. É. E a casa da frente também eu tinha comprado. Sim. Mas é uma outra história, quando meu pai faleceu. Que nós vamos falar depois sobre isso. Aí eu tive que vender a casa, mas enfim. Aí você volta, né? Volta pra Brasil e volta da aula. acontece E acontece isso. a prótese, né? Prótese. Foi 2018, sabe? Me conta um pouquinho sobre isso, Kate. Menina, já tinha um diagnóstico já com 16 anos do encaixe. No encaixe do meu quadril, ele chama coxa valga, tá? O fêmur, ele entra torto, assim, que eu tenho a perna meio alicate, né? Então, o fêmur, ele entra meio torto. Então, ele vai batendo aqui em cima, que eles chamam de CAN, que é impacto fêmur-acetabular. E vai desgastando aqui. Isso aqui tá normal ainda. Sim. E aí, quando eu comecei a sentir muita dor... Ali é a prótese. Aqui já tá com prótese. Entendi. Aqui já é a prótese. Ela não é pequena. Não, ela entra dentro do fêmur. Quando eu cheguei na sala para fazer a cirurgia, eu olhei para a mesa, parecia uma serralheria. Eu falei, moça, tem como você me apagar? Porque eu não quero ficar vendo esse serrote. Tá me dando angústia. É assim mesmo. Aí eu peguei... Foi muito louco, porque eu fechei o olho e abri. Quando eu abri, tava com a minha mãe em cima de mim, que já... Falei, mãe de Deus, que hora que vai começar a cirurgia? Né? Sempre dona Neumini. Ela falou, meu filho, já passou. Eu falei, mãe de Deus, já passou? Graças a Deus. E aí foi isso. Isso aqui já é no primeiro dia. Mas os médicos falaram, né, que você não ia ter, por exemplo, hoje, você é uma referência, né, de recuperação de prótese. De recuperação de prótese, exatamente. E como que você conseguiu isso? Como é que você acreditou? Porque isso é um antes e um depois, é um processo. O Supercore, a minha metodologia... Hoje eu consigo falar minha metodologia. Tem 3 anos que eu consigo falar isso. Antes eu achava que era petulância, eu achava que era arrogância. Mas aí o psicólogo... a gente é assim, né? Aí o psicólogo falou assim, uai, você que criou, então é sua. Eu falei, é verdade. Eu falei, mas eu acho meio arrogante. Eu falei, mas é sua, como é que é arrogância esse negócio é seu? Foi você que criou. Eu falei, então tá bom. Aí começamos a trabalhar essa fala, né? Que hoje eu consigo falar. Então, na minha metodologia do Supercore, existe um processo de mobilidade, que é trabalhar espaçamento articular. Então, eu já fazia isso antes. Então, como minha articulação já era treinada, eu consegui voltar aos poucos, né? E voltar a tudo. Mas eu tive a ajuda de 2 amigas fisioterapeutas, que eram minhas alunas também. E eu falei com elas, vamos montar um protocolo junto, diferente dos médicos. E eu fiz um protocolo de 6 meses. Eu programei para ficar 6 meses fazendo recuperação, que eu falei, eu não quero voltar. E hoje eu vejo históricos de pessoas que fazem prótese, até uma história muito recente agora, de semana retrasada, que a pessoa fez a prótese e foi subir escada de casa. E não é o momento de fazer isso. Nossa! Então, quando as pessoas me ligam, hoje as pessoas me ligam para fazer recuperação, ajudar, eu pergunto o que a pessoa está fazendo. Se ela fala que está... Se ela está antecipada com a recuperação, eu não trabalho o caso. Entendi. Porque já começa errado. Aí se der algum problema mais para frente, a culpa vai ser minha. Sim. Então eu prefiro não pegar os casos que já começam errado, entendeu? Mas as pessoas te procuram demais, por esse motivo. Demais. É exatamente pelo seu exemplo. Exatamente. Que foi, não é só um exemplo, porque, sabe, Kenji, assim, eu vejo pela minha história que a gente já conversou. Que é aquilo de não deixar aquilo se abater. Porque tem muita gente que poderia, principalmente uma pessoa que está na área de educação física, né? De esporte, né? E chegar e falar, não, mas peraí, agora eu tenho uma prótese, eu sei que certos
movimentos vão me limitar. Sim. E sim. você lutou para que isso nada te limitasse. Existe, E que esses movimentos... E hoje você faz movimentos que as pessoas têm que seguir o seu Duvidam. Instagram. Fica... O médico falou, você é um Duvida. caso... Mas é porque, assim, igual eu falei pra você, né? Eu trabalhei tudo isso antes, para quando isso acontecesse, e sempre com muito cuidado. Eu tenho um certo cuidado de estar sempre executando com qualidade. Eu não coloco muito peso, por exemplo. Entendi. Eu não uso peso. Então, a compressão eu não uso muito, entendeu? Entendi. Você acha que o corpo tem memória? Demais. Tem, né? Tem. Nós já falamos sobre isso. Exatamente. Inclusive naquele estado nervoso de subida do palco. Nossa, foi Lembra sim, daquilo que eu lembro. falei, uai, Adriana, Por que você tá... tem alguma coisa acontecendo aqui. E continua acontecendo. Pois é, né? E é uma coisa que a gente tem que reavaliar. Tem que reavaliar muito, né? exatamente. Então, assim, e aí depois dessa prótese você engordou, né? Aí que eu falei, vou ficar parado mesmo? Quero engordar para ver o que é... Gente, olha isso aqui. Gente, olha esse homem. Gente, eu tô solteiro. Olha esse homem. Olha só. Que coisa maravilhosa. Cadê o gordinho? O gordinho vai aparecer agora. Então, aí eu fiz assim, olha, fiquei assim. E aí foi muito louco, porque eu tava conversando outro dia com a menina que foi obesa, e ela falou assim, quem sabe o que é o mais louco? As pessoas que estão em volta da gente não vê que a gente tá gordo, e a gente mesmo não vê que a gente tá gordo. Porque essa minha amiga que tá do meu lado, ela falou, mentira, você não tava gordo. Eu falei, André, eu tenho uma foto com você, eu estava gordinho. A gente não vê. Aí ela pegou e falou assim, mentira. Eu falei, você tem essa foto, manda pra mim. Ela falou, meu Deus, como é que a gente não enxergava isso? Eu não enxergava, verdade, literalmente. né? Só que eu queria exatamente isso. Eu queria ficar gordo e viver um mundo de um gordinho para hoje eu falar de emagrecimento com mais propriedade. Gente, Porque as pessoas que falam de emagrecimento sem nunca ter ficado gordos é uma coisa muito pouco empática, eu acho. Eu acho que você tem que passar pelo processo para você entender o universo do outro. Aí eu falei, eu vou ficar assim. Aí eu fiquei, já que ia ficar 6 meses fazendo recuperação. Aí eu comi de tudo que eu queria comer, fiquei sem treinar. Olha, é um lugar muito engraçado e perigosíssimo, porque pode ser um processo de ida sem volta. Que não pode voltar. Mas eu estava muito consciente disso, mas é muito... Aí eu bebi vinho, aí eu comi de tudo, aí eu fazia tudo, não queria treinar, fiquei sem treinar, só fazendo fisioterapia, mais levinho. E aí durante 6 meses eu fiquei assim. Aí, falei, agora que passou 6 meses, vou voltar a trabalhar, eu quero fazer um projeto rápido de emagrecimento. E fiz pra mim, que é esse primeiro momento. O Supercore 25. Aí eu fiz 25 dias e aí eu fiquei daquele jeito. Isso não tem Photoshop, gente. E sabe o que é incrível? Assim, até o rosto muda. Completamente. Porque olha a felicidade. Já 25 dias. Nós já falamos. E olha a felicidade dele, a maneira que ele se coloca. Maravilhoso, muito real. Né? Ele é muito impressionante. O rosto, né? A expressão. O rosto, porque a felicidade parece assim que ali tem um peso. Tem. Não é porque está gordo, mas é porque está sem saúde. Completamente. E eu fiz os exames todos, colesterol altíssimo, tudo muito alto. E aí eu falei, eu preciso mudar. E aí eu chamei uma nutricionista, ela não queria fazer o projeto, que ela falou assim, Kendi, mas eu preciso dar várias opções. Eu falei, deixa eu falar com você, quem quer mudar não pode ter opção. É verdade. Se você der muita opção, a pessoa não muda. Se você colocar assim, tem esse caminho. Não, nós vamos seguir este caminho. Se não for esse, é esse. Só tem 2, você vai escolher qual. É impressionante. É impressionante. Entendeu? A pessoa que está em dúvida não pode ter escolha. É verdade. Senão ela não escolhe. Entendeu? É verdade. Se você for o tutor ou mentor de alguém, você tem que falar, o caminho é esse. Então procura outra pessoa. Se você vai procurar a mim, o meu caminho é esse, você vai seguir esse caminho. Não existe atalho, né? Não existe e nem tem como mudar. Aí eu fiz, ela falou, mas como? Eu falei, eu quero fazer as dietas, né, os planos alimentares, que tenha no máximo uma opção de troca. Né, para quem é celíaco, para quem é intolerante à lactose, para quem não sei o quê, Sim. E se tiver um legume verde lá, opção de outro legume verde. Eu não quero tabela de A, tabela B, tabela C, aquele monte de tabela que você não sabe que vai escolher. Aí as pessoas nem fazem os planos alimentares porque é muita coisa. É muita coisa. Ela falou, mas eu não posso fazer isso. Eu falei, você pode sim. Você pode, você vai fazer. Ela, Kendi, eu falei, faz, amiga, me dá aí. Aí eu falei, quanto que é? Aí eu falei, me cobra o preço na volta da sua consulta. Aí ela fez e eu segui a dieta de 1.500 calorias durante esse tempo. E foi muito legal porque a gente conseguiu trazer alimentos com mais nutrientes. Eu estava comendo mais quantidade com mais nutrientes. E aí eu consegui emagrecer. Isso aqui não é 25, isso aqui é 23, porque eu fiquei gripado. E quando eu fico gripado, eu gosto de comer. Aí eu falei... Eu vou tirar todo mundo. Aí eu peguei, vou tirar foto com 23 dias, porque amanhã eu quero encher o bucho.
E já vou tirar a foto. Aí eu tirei a foto. Mas ficou espetacular. Aí no dia seguinte eu enchi o bucho, porque eu queria comer pizza, não sei o quê. E porque eu gripado eu fico com fome, eu preciso comer coisas, entendeu? E aí você tem outros projetos, além do A Supercore partir 25. eu sorteei 5 pessoas para testar em 5 pessoas na internet. Olha que interessante. Aí sorteei 5 pessoas. Depois das 5 pessoas deu super certo. E aí eu comecei a vender como produto, o 25. Aí foi isso. Que legal. Agora, o mais louco das 5 pessoas, 3 era personal trainer. Sério? Um de Sergipe, um de Diamantina e uma de Espírito Santo. Eram personal trainers da mesma idade que a minha, que estavam cansados da vida. Responsabilidade total, né? Eles estavam descuidados porque eles estavam cansados da vida de personal. Olha que louco, né? É louco demais. Eu vou voltar aqui nessa Pode foto, voltar. porque eu tenho que mostrar para esse homem maravilhoso. Esse homem aqui... São seus olhos, amiga. Não, você é maravilhoso mesmo. Obrigado. Tá solteiro. Tô né? solteiro. Tá solteiro. Namoro na TV. Gente, ele Gente, tá tô solteiro mesmo. Tá, ele tá na pista. Pode ligar pra Adriana, tá, gente? Nós vamos fazer Agora, a seleção. gente, e como que foi essa história da descoberta da sexualidade, Kenji? Menina, sabe que depois, quando eu voltei do Japão, foi muito louco. Que lá no Japão eu tive... Isso também é uma virada, né? Completamente. Que a pessoa, ela se assumir, é uma das coisas mais difíceis, porque é uma luta interior. Completamente. Né? Eu fui pro Japão, que eu tinha tido uma experiência com um homem aqui, no Brasil, que era primo da minha cunhada. Sim. E aí, nunca mais fiquei com nenhum homem. Eu tava super cismado, época de escola, faculdade, feito atrapalhar minha vida, aquela confusão, aquelas culpas que vêm. Fui pro Japão só com essa experiência. E eu tinha várias namoradas, mulheres, né, na época. Enfim, fui pro Japão, lá fiquei sozinho durante 3 anos e meio. Não fiquei com ninguém, nenhuma pessoa. Porque eu achava que qualquer situação dessa ia atrapalhar a minha busca pela casa da minha mãe. Sim. Então, eu não fiquei com ninguém. Era foco, né? Eu estava com Jesus ali, com Deus, Nossa Senhora, e nós estávamos lá juntos. Mas, enfim, depois de 3 anos eu falei, gente, precisa da experiência. Sim. E por incrível que pareça, fui namorar uma menina japonesa. É mesmo? Namorei com ela 5 meses, meus irmãos não entenderam nada, porque eles já estavam sabendo de mim. E nem eu sabia de mim, eles já sabiam. E depois eu falei, não, esse aqui não é o caminho. Aí eu conheci um americano que falava português, foi uma história muito interessante. Namorei com ele, fui morar com ele em Tóquio. Olha. Ele veio pro Brasil, mas ele queria ir embora para os Estados Unidos. Sim. Eu falei, agora que eu tô aqui numa vida um pouco melhor, eu quero ser o Kenji, eu não quero ser sombra de ninguém. Isso. Pensei assim, eu ia voltar à faculdade, queria formar. Aí eu falei, pô, eu não vou para os Estados Unidos com você não. E ele foi embora e ele ficou durante quase 2 anos tentando me trazer para os Estados Unidos. E eu forte aqui, falei, não, preciso ter minha vida. Ainda você tinha esse foco. Preciso ter minha vida. Enfim. Aí foi assim, e nesse meio termo, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu tive uma experiência com mulher, que é minha ex-namorada. Sim. Ficamos uma semana, ficamos uma noite. É tão engraçado. Aí eu falei assim, Paulinha, eu tô achando que não é isso mais, né? Eu falei, também tô achando que não é não. E aí foi maravilhoso, porque a gente é muito amigo. Tô achando que não é isso mais, não. Eu falei, tô achando que esse negócio mais não, minha filha. O negócio tá esquisito. Tá bom, não. A partir daí eu falei, não, gente, não é isso. Eu juro que eu tentei, gente. Ó, a gente fica rindo, mas é uma coisa muito importante, porque existem muitas pessoas que têm esse medo de assumir a sexualidade. Politicamente se assumir em qualquer questão. E vou falar pra você que é um lugar muito sozinho. Eu imagino. Fico rindo, não sei o que, tá? Porque me divirto porque eu aprendi com a minha mãe, que a gente precisa... A gente já se diverte, né, Exatamente. Kenji? Eu, por exemplo, se eu cair no buraco na rua, eu já tô me divertindo, porque o lugar tem buraco, né? Tem que ser. A gente não pode levar as coisas a ferro e a fogo. A gente tem que levar com leveza, até porque a vida tem que ser até leve. pra gente ficar mais tranquilo também, né? Senão a gente fica... E aí, é um lugar muito sozinho. Essa coisa de você saber que é gay, não conseguir assumir, com medo do julgamento. Então eu saí muito sozinho, fiquei muito sozinho durante muito tempo. E aí um dia, com 28 anos, eu falei pra minha mãe. Ela falou, meu filho, eu sempre soube, tá esperando você me falar, poder te ajudar. Mas eu sempre soube. Olha. E aí eu fui fazendo um resgate da minha infância. Eu consigo lembrar, eu com 7 anos, com 6 anos, do pré-primário, que antigamente era pré-primário, né? Eu era apaixonado com o Danúbio, que era o menino mais alto da minha turma. Então, assim, eu lembro do Danúbio até hoje, você tem uma ideia. Então, ele pra mim era aquele... Eu andava muito com as meninas e tinha essa visão do menino, mas não era sexual. Então, assim, já tinha essa característica de os homens chamar mais atenção. Então, quando você faz esse resgate, você fala, nossa, então eu não virei gay. Eu sempre tive atração. Não existe isso, virar gente. gay, desvirar gay, não Ninguém existe desvira isso. e desvira. Não. Como diz o outro, não existe ex-anão, né, gente? Não, não existe. Então, assim...
Exatamente. Mas para quem tiver algum caso desse na família, já escutando esse podcast, gente, abraça, traz para perto, sabe? Não revolta, porque se revolta é muito pior. As pessoas procuram outras sem apoio, a coisa fica muito ruim, sabe? Sim. Então, assim, eu conheço casos de amigos que a família revoltou e eles também revoltaram. Então, não é legal. Sim. Então, abraça, traz para perto, pergunta se precisa de ajuda e tenta ali apoiar e defender. Meus irmãos me defendem com unhas e dentes sempre, sabe? Que bom. É muito legal. Olha que bom, essa aceitação é tão importante. É. E eu lembro que você tem um blog também. Tenho, chama Conversa Proibida. Pois é. Eu comecei a escrever em 2008. Ah. E aí em 2013, não, 2013 eu parei porque eu tava tendo relacionamento com uma pessoa e ele falou assim, conversa proibida. O que é isso? Olha, eu consegui deixar uma criatura fazer eu parar de escrever. Mas isso a gente Como é que a gente faz isso, né? É muito louco. Aí eu parei de escrever. E o blog tem mais de 500 textos lá. São muito legais. Eu não corrigi a parte... eu não fiz... Eu escrevia e postava. Sim. Porque se eu fizesse correção, eu ia mudar completamente o... aquela emoção que você estava colocando. Eu não... Vai ler que tem português errado, tem concordância errada, mas quem tá lendo com o coração vai entender a mensagem. Vai ficar preocupado com o português, vai preocupar... E por que era uma conversa proibida? Conversa proibida, exatamente. Então agora eu tô pegando os textos de novo, tô voltando a escrever. Eu coloquei alguns falados lá no meu Instagram para fazer um teste. Gostei da história de fazer o texto falado, achei que foi legal. Né, o Instagram que é... que era assim, Conversa tipo Proibida. Parceiro da Conversa Proibida, não é? Que virou Como Crônicas e eu comecei Isso. a postar os textos e tentar trazer o Conversa Proibida de novo. Que é mais o seu íntimo, sem ser um profissional. É o Kenji mesmo. Essa vida do Instagram é complicada mesmo. Aquele Kenji, né? O Kenji que a gente conhece. 4 Instagrams, né, menina? Meu Deus, que função. Que a gente estava falando. Agora, minha mãe. A gente tem que falar dela. Tem demais, porque assim... Aí eu sempre me emociono. Porque você sempre foi um grande filho, né? Um Sabe filho por quê? muito... É impressionante, porque é como é importante a figura do filho na vida da mãe. E sabe o que é mais legal? Quando eu voltei pra cá, quando eu fui estudar primeiro, no comecinho de 89, eu sempre dei escola pública. Nunca fiz cursinho de nada. Eu passei no Cefet Federal estudando em casa, passei na Federal FMG estudando em casa, pegando um livro emprestado, lembra Palomar? Lembro! Isso, peguei os meus amigos. Meu irmão eu não sabia o que era meiose, mitose, sabia nada disso. Falei, gente, eu vou aprender esse trem tudo. Depois eu passei na primeira turma da UFMG, estudando em casa. Olha só. E aí, quando eu passei, eu tinha feito técnico. E aí minha mãe falou assim, meu filho, eu vou voltar a trabalhar e você vai estudar. Eu falei, então eu vou fazer uma coisa, então eu vou fazer... Aí eu fazia as coisas de casa, foi assim que eu aprendi a cozinhar e tudo mais. Aí eu fazia as coisas de casa, estudava, e ela foi trabalhar fora para poder me ajudar a estudar. Então não tem como eu não... Ela foi sua incentivadora. A minha mãe me apoia em qualquer coisa que eu fizer. Como isso é importante. Mas ela sabe da minha responsabilidade, ela não sabe que eu sou inconsequente, ela sabe de tudo. Sim. Ela sabe perfeitamente quem eu sou, do meu caráter. E assim, e ela sempre apoiou. Né? E por isso que eu sou grudado, por isso que eu sou super... Cuido mesmo. Dona Leni, um beijo! Você é linda, seu filho é lindo. Que porque a gente precisa ter essa gratidão, né? O tempo inteiro. E assim, ela sempre acreditou em tudo. A gente estava falando, o primeiro podcast que eu gravei foi com meu irmão. Aí ele falou, é nepotismo, né, Adri? Eu falei, não é nepotismo. É simplesmente a pessoa que mais virou chave comigo. É a pessoa que mais viveu a minha vida. Sim, e ele estava falando uma coisa engraçada. Quando eu resolvi ser músico, e minha mãe falou comigo, a mamãe Ioli, né, que está sempre nos bastidores dos podcasts, Dois Mundos. Minha mãe falou, se você quer ser músico, você vai ter que tocar com quem você quiser. Quer dizer, com quem quiser chamar você para tocar, você vai ter que fazer isso. Você vê que esse acolhimento da mãe... É importante. Né, que foi com você, tanto na sexualidade como na sua escolha profissional. Sim. E hoje eu vejo ela lá no Instagram, gente, fazendo exercício junto com você. Eu faço questão de colocá-la junto, Vamos sabe? colocá-la segurando na cadeira, fazendo agachamento. Aquilo foi uma campanha da Unimed. Sim. Eles não queriam, eles não pediram minha mãe. Eu falei, vou colocar minha mãe. Aí, quando eu mandei o vídeo para eles aprovarem, nossa, eu falei, que sacada mais incrível. Você eu falei, gente, mas o meu público são essas pessoas. São. Então eu preciso colocar as pessoas que são reais, né? Do meu público, que hoje é esse público. Aí eles amaram, aí saiu a postagem e esse vídeo com a minha mãe. E você acha que você fez as escolhas certas? Menina, que pergunta difícil. Tá vendo?
Eu acho que eu tenho poucos arrependimentos da minha vida. Pouquíssimos. Mas eu acho que eu fiz escolhas certas. Eu não sei se eu mudaria. Você sabe por quê? Porque às vezes eu fico achando, será que se eu fosse um funcionário público, eu estaria em paz comigo? Não. Talvez não. Não. Eu não gosto muito da questão de sentar Ser e fazer preso. sempre a mesma coisa. Estar preso. É. Você está sempre em movimento. Porque A primeira coisa que você faz na hora que você acorda é acorda corpo. Isso, algumas coisas que eu fico pensando, eu falo, se eu tivesse ido para tal lugar quando eu passei naquele concurso X, talvez eu não estaria passando esse perrengue. Mas de repente o perrengue está aqui para eu poder aprender alguma coisa. Exatamente. Então eu fiquei, alguns pequenos arrependimentos que eu tenho, mas que depois eu passo rapidão, sabe? Mas é só isso, de alguns concursos que eu passei, não fui, e eu sou autônomo. Eu fico pensando, será que Aí eu fico pensando, mas o será é tão sofrimento, né? O será talvez, né? Eu falo que o se é masturbação mental, né, amiga? Então se você ficar ali e faz se, não vai pra frente. Mas aí que eu acho que eu tô feliz, tô bem feliz. Eu tô aqui com você aí, ó. Nossa, se eu não tivesse feliz, eu não tava aqui do seu lado. Não, então, e se você não tivesse... Me fala um pouco do padre Fábio de Mello. Menina, na pandemia, ele começou a entrar... Isso aí é tão interessante. Ele começou a entrar nas nossas lives, porque as seguidoras dele começaram a fazer aula comigo. Sim. E ele começou a aparecer nas nossas lives de aula. Eu falei, gente, deve ser fake. Aí começou a aparecer. Aí, é fake, claro, né? Imagina alguém achar que o padre tá lá. Na live. Eu falei, gente, padre tá na live. Padre na live. Aí eu já postava coisas dele no meu Instagram. Um dia eu falei assim, gente, nós estamos com medo da pandemia, aqui todo mundo muito angustiado, né? Com a pandemia, aquela coisa. Foi muito difícil. Eu falei, eu vou convidar o padre para uma live. Aí eu falei, padre, será que você quer fazer uma live? Eu tava fazendo muita live naquela época, né? Com profissionais, com pessoas. Muitos. Aí eu falei, vamos fazer uma live comigo? Ele falou, pô, lógico, as minhas seguidoras falam muito de você. Eu falei, então vamos. E ele foi super solícito. E aí ele falou, vamos fazer tal dia, terça-feira. Eu falei, vamos. Gente, que legal isso, né? Menina, mas eu chorava tanto, liguei minha mãe aos prantos. Falei, mãe, eu vou fazer uma live com o padre. E aí foi maravilhoso, ele foi receptivo. Fábio, né? E ele falou, eu vou fazer no meu, que eu vou te ajudar um pouco mais, se fizer no seu. Eu falei, tá bom, você que manda. Aí ele fez, abriu, a gente conversando, e foi muito legal. E foi até interessante essa live, porque eu comecei a estudar muito sobre a Bíblia, que eu não leio muito Bíblia. E eu queria saber aonde o movimento encaixava na Bíblia, movimento, esporte. Sim, aonde? Eu acabei descobrindo que tinha um profeta que era contra o movimento físico. Como assim? Agora eu esqueci a passagem. Aí na hora da live eu falei dessa passagem. Ele falou, Keija, eu não sei dessa passagem. Eu falei, tá lá, não sei o que. Eu falei o nome do cara é ótimo. Do cara lá. Do homem que escreveu o trem. Eu também não sei. Aí eu falei isso, falei o número, ele falou, nossa, eu não sabia disso. Eu falei, mas tem essa passagem que eu estudei para falar isso aqui nessa live. Ele falou, que legal, porque eu sempre estudava a pessoa antes, o assunto, para falar na live. Então, se eu falar com o médico, eu estudava, sempre fazia, para eu não ficar totalmente ali todo. E aí foi isso, a live com o padre foi isso. Depois a Sabrina viu a live, ela apareceu, ela falou, quero fazer uma aula com você. Aí a Sabrina apareceu. O Paulo Musi, a gente já era parceiro de cursos, que eu sempre viajei ao Brasil dando curso. Então eu já encontrava com o Musi em alguns cursos, direto. E ele não era tão famoso ele agora, né? Ele já era bem conhecido. Você tem uns famosinhos, assim, tipo uns famosinhos. Tipo seu irmão, né? tipo seu você. Irmão, tipo Marco Lara. Mas os tem meninos... uns famosinhos. E é legal porque a... Mas é engraçado, assim, te interrompendo um pouquinho, eu brinco com esse negócio do famosinho, mas você é uma pessoa tão humana, você acolhe tanto, eu vejo eu vou falar da Leni, né, que é uma pessoa que... É Leni, não é? É, minha mãe. Não, a Leni, aluna. Lá de Campos do Goytacazes. Exatamente, a Lenir. Ela foi Lenir super é uma abraçada. pessoa que abraçou tudo e que te abraça. E você acolheu ela de uma maneira. Teve um dia que eu fiz um show do Dui. E que você levou seus alunos. E assim, então, quer dizer, às vezes as pessoas criam um estereótipo de você, né? Ele é o personal dos famosos. Não, ele é o personal das pessoas que fazem a diferença. Que massa. Sabe? De pessoas que querem mudar a vida, né? Esse final de De semana... um antes e depois. Você falou isso engraçado. Eu encontrei uma pessoa que eu não conhecia no aniversário de um amigo meu. Ele falou, nossa, eu te sigo no seu Instagram. Nossa, eu te achava que se fosse chato, achava que se fosse metido. Eu falei, mas eu sou chato e metido. Ele falou, não, né, não. Eu falei, nossa, será que eu passo isso, né? Eu acho que as pessoas fazem pelas relações, né? Pelas relações. Se ele relaciona com fulano ciclano é porque ele deve ser meio chatinho e tudo. E não é, gente... Eu sou chata, amiga? Não, você é um amor, uma pessoa que eu amo obrigado, demais. Também, não tem nada de chato, uma pessoa extremamente simples. Uma pessoa que mais me acolheu a nível de vamos falar de exercício. Sim. Imagina se alguém
teria essa capacidade, Esse essa olhar. empatia, É. né? De virar e falar assim, peraí, tem uma pessoa cadeirante na aula. Vamos chegar e sentar aqui que eu vou te mostrar um lugar que você também é acolhida. Eu já fui várias vezes, já falei com você, Sim. em academia que as pessoas não sabiam o que fazer comigo. Né? Várias vezes, olha gente, eu uso cadeira de roda. E qual exercício que eu vou colocar você para fazer? Sabe? Infelizmente é isso mesmo, Adriana. É isso. E assim, você tem mais esse projeto que eu acho muito interessante, que é de colocar a pessoa para fazer com o seu próprio corpo, com o que você tem. Exatamente. Se você tem uma garrafa PET, Vamos fazer garrafa vamos pet. fazer com a garrafa PET. Se você tem um gatinho pulando em cima de você, o Nero e o Sim. Chico, né, os 2 gatinhos que você tem, vão colocar os gatos em Vamos, cima, tá, vão servir de peso. Você sabe que eu estava mexendo no meu e-mail esses dias, eu cliquei anexos e queria procurar um documento de 2010. Encontrei cada coisa massa. E encontrei, sabe o quê? Um cara que ele fazia aula deitado na cama. É mesmo? Eu tenho os vídeos dele, ele mandou bem 4 vídeos ele fazendo na cama deitado. Que E ele coisa fazia com a gente não incrível. sabia. Tá vendo? Aí achei muito legal aqueles movimentos do braço e tudo. Ele fazia Muito tudo deitado. legal. Ele fazia com a toalha, lembra que tinha um negócio da Tá toalha? Lembro. E Tá eu não vendo como é que a gente sabia. muda a vida das pessoas sem perceber? Porque pra mim, Kenji, você é inspiração. Oh, Você é, Você meu sabe amor. que eu vou te Você falar é assim, inspiração. quando eu passo ali na área hospitalar, já passou 2 cadeirantes, falou assim, eu sei que é o personal da Adriana. Sério? Aí eu tirava foto com ele, vou tirar foto, 2 pessoas. Gente, que legal, tá vendo? Porque você tava comigo, mas você inspira essas, também preciso fazer, a Adriana tá incrível, isso aqui, tá. E eu vou te fazer uma proposta aqui. Pega no meu pé pra eu voltar. Vou pegar no seu pé. Pega, porque é aquilo que você falou, sabe? Você me falou uma coisa que mexeu muito comigo. Mexeu. Sempre mexe, mas agora mexeu mais. Tá. Que você sempre falou comigo assim, quando a gente quer alguma coisa, a gente tem só essa escolha. É foco. É foco. Sabe? E aí, você fica dando desculpa e arrumando atalhos. É. Mas se você quer, segue aquele foco, Sim, acredita. sim, Acredita sim. e vai. Sim. E vai sem medo, se tá com medo, vai com medo também. Sim, exatamente. Não é? Mas Tá cansado? Não vai comer Tem. lá o hambúrguer ao invés de ir pra aula do Kenji, não. O que a gente fazia? Tá cansado? Faça uma volta, não era assim? E foi. Tá E cansado? aos pouquinhos Faz eu fui 2 pegando. voltas. Exatamente. É a gente pensar nessa ponderação o tempo inteiro. É Só de você estar verdade. ali, só de você já estar fazendo uma coisa, já está muito bom. Não pode deixar de fazer sempre, sabe? É verdade. Mas é isso. Aquele dia que você falou, foi pra academia aquela hora, porque eu não tinha feito antes. Eu falei, o horário que eu tinha era aquele. É verdade. E se eu não fosse, eu não ia no dia seguinte. Eu falei, não, então eu vou. É um compromisso com você mesmo. Tem que ter, a gente precisa ter. Que legal. Essa é uma parte complexa de falar, mas é isso mesmo. Porque as pessoas acham chato e vai achar que é papo de coach ou papo de treinador. nossa. Mas é verdade, a gente precisa Tem que assumir. seguir. E tem que assumir as nossas falhas, nossas fraquezas. Tem que assumir. E- Eu tô assumindo aqui. Exato. Você, falei, nossa, Kenji, deixei de fazer porque eu tava com preguiça. Exato. A gente fazia Olha todo isso. dia, né, amiga? E como é que a pessoa... Aí mudou de casa, aí muda isso. Aí Aham. sabe o que que era? Não era essa desculpa. A desculpa foi que eu inventei. Entendi. Você tem que inventar uma desculpa. Entendi. Isso é Você vai louco, né? falar, você vai falar assim, olha, eu mudei de casa e não vou poder fazer. Estou sem internet, não vou poder fazer. Não é nada disso, se você quiser, você faz. Faz. Tranquilo. Não Temos é? os elásticos aí, tá maravilhoso. Kenji, Oi, amiga. fala pra mim que a gente tem as redes sociais que a gente tem que divulgar e eu vou colocar todas as suas redes. Vai. Mas fala pro pessoal que as redes sociais que você acha legal pra gente divulgar. Ó, As para os suas. profissionais de educação física, você falou uma coisa muito interessante, da despreparação dos personal trainers para atender pessoas com adaptação, Sim, deficiência. com deficiência ou com qualquer dificuldade de mobilidade. Existe essa exclusão, sim, Sim. né? E essa preferência para as outras pessoas. Eu fico até tímida entrar numa academia que só tem gente malhada, saradaça. Exato. Então, assim, não Falo, existe nossa, essa eu tô abertura fazendo realmente, aqui. as pessoas não fazem isso. Então, os profissionais têm o Supercore Brasil, que é o Instagram técnico para profissionais. O Instagram, @Kenji_Supercore, é do povo. É o que eu mais gosto. Lá eu ponho exercício, Eu lá eu ponho de adoro. tudo, não sei o que e tá. E tem o Instagram do grupo fechado, que são as aulas, tem mais de 300 treinos, que é Sim, o nosso. Supercore Home. Que é o Supercore Home, que é o projeto de treino em casa ou qualquer outro lugar que você pode fazer. Exatamente. E o outro, gente, ele é pessoal. Chama Kenji Crônicas da Vida. Quem entrar lá não pode julgar nada.
Dá. Sem julgamento. Eu até coloco assim na bio, não me cobre trabalho. É um perfil libertário. Exatamente. Então, se você entrar pra julgar qualquer coisa, é melhor não entrar, né, amiga? É verdade. Mas é lá eu verdade. sensualizo. E é lindo. Nossa, meu Deus. Põe foto de sunga, põe foto de Põe, short, põe foto de roupa, põe foto de trabalho, põe meus textos. Põe seus textos, põe a sua... E às vezes eu fico querendo, porque como ele é fechado, às vezes eu vou compartilhar. E eu tiro um print, vou lá e ponho. Pode colocar. Porque tem muita coisa que você Tem fala umas lá frases que é legais. tão legal, tão relevante. E vem num momento certo, né? Sabe que tem frases que a maioria das frases eu escrevo pra mim mesmo. Porque a gente não vai achando... Eu tenho vários momentos de tristeza e momentos de baixa. Todo Até mundo mês passado tem eu tive isso. um burnout muito forte, né? Que eu cheguei a falar. Eu fiquei bem esquisito, nunca tinha tido. Eu falei, gente, peraí, isso aqui é uma depressão, um burnout, o que é isso? E era um burnout de excesso de trabalho e eu tava me auto-sabotando demais de várias coisas. Até cheguei a ficar sem andar 2 dias por causa da coluna, que eu caí na escada lá de casa, Sim, não sei o que e tá. eu vi. E teve várias coisas que eu também tava pra baixo. Então, assim, eu falei, eu preciso melhorar isso aqui porque eu sou uma pessoa que preciso motivar as pessoas. Não transpareceu porque eu me cobrei essa... Eu não sabia porque transparecesse. você tinha falado que tinha ido pro hospital. Foi. Aí entrei num burnout muito complicado, mas de boa, consegui sair. Aí de novo fui pra casa da minha mãe, né? E aí foi isso, a minha mãe, não, que vamos parar com isso, papapá. E aí é isso. Então, assim, a gente precisa o tempo inteiro estar buscando se apegar no que vai botar a gente pra cima, entendeu? Então, muitas daquelas frases eu escrevo pra mim mesmo. E aí acaba que atinge mais pessoas. Aí eu escrito assim, nossa, escreveu pra mim. Eu falei, escrevi pra nós, né? É pra mim também. Se serviu a carapuça, também tá bom. É pra mim Gente, também. eu te amo muito. Também te amo, amiga. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu só tô entrevistando gente que eu amo em primeiro lugar. Que maravilhoso. E você é uma pessoa que é um irmão pra mim, que é uma pessoa que eu amo muito. Quero estar mais perto de você. Por favor. Tô falando aqui pra ele saber e todo mundo saber. Entendeu? Que eu quero estar mais perto de você, porque você me faz muito bem. A gente é muito real. Nós somos. A gente é muito real, a gente fala de tudo. Sinceros e livres. Exatamente, amiga. Obrigada. Eu que te agradeço. Obrigada, que foi um prazer. estar aqui. Bom demais. Exatamente. Beijo. Pessoal, então, agora, segundo episódio com Kenji. Vocês vão amar, tá bom? Tenho certeza disso. Um beijo.